No dia de hoje, 25 de novembro, André Ventura fez uma intervenção na Assembleia da República, na sessão solene do 25 de novembro, a primeira que acontece, e eu no dia de hoje venho reagir a esta intervenção e fazer uns comentários, porque me parece que há alguma confusão na internet sobre uma suposta vitória da direita, e eu acho que é importante esclarecer isto neste vídeo. E, portanto, vamos ouvir André Ventura. Vou fazer uns comentários à medida que o discurso acontece e já falamos depois de ouvir esta primeira parte. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores convidados, senhores deputados, hoje é dia de rosas brancas e não de cravos vermelhos, e por isso estes cravos vão sair daqui. Hoje faz favor de continuar, Sr. Deputado. só mostra como sempre conviveram mal com a liberdade. Só mostra como sempre conviveram mal com a liberdade. Senhor Presidente, senhores deputados, Sr. Deputado, nós estamos num Parlamento plural, democrático, em que cada um de nós ouve o que o outro tem a dizer. Portanto, peço que ouve e, portanto, peço que haja condições para ouvirmos agora o Sr. Deputado André Ventura. Se faz favor. Senhor Presidente e senhores deputados, hoje o Parlamento faz justiça não ao dia que criou a liberdade, mas ao dia que salvou a liberdade. Ao dia que salvou a liberdade. Neste dia, 5 décadas atrás, evitámos que a extrema-esquerda, com os seus aliados tácitos e menos tácitos, fizesse aquilo que melhor sabe fazer no mundo inteiro e cujos exemplos são claros no mundo inteiro: matar, expropriar, acabar com a liberdade, amordaçar, retirar, tiranizar. Antes de ouvir a continuação, deixar aqui uma nota. Não esperava nem mais nem menos do que aquilo que aconteceu na Assembleia da República com este abandono do Parlamento de alguns deputados. Creio que havia deputados do Partido Socialista a sair. Não sei se havia seguramente deputados de outros partidos. Acho que do LIVRE não saiu ninguém, pelo menos pareceu-me. Acho que estavam ali todos. Se calhar estou enganado, mas houve alguma saída de deputados da esquerda e, portanto, dar nota de que muitas destas pessoas convivem mal com o 25 de novembro, não porque achem que a data é irrelevante, mas porque muitas destas pessoas foram derrotadas no 25 de novembro. Eu já vou à parte em que se fala de uma possível hipotética vitória da direita ou não, mas é importante dar nota. Estas pessoas estiveram disponíveis para dizer umas barbaridades inacreditáveis, estiveram disponíveis para dar vivas ao 25 de Abril e nem uma palavra dizer sobre o 25 de Novembro, nomeadamente a Mariana Mortágua, que acho que deu vivas ao 25 de Abril e não disse nada sobre o 25 de Novembro no discurso da ocasião, portanto, no mínimo acho que deveria dizer alguma coisa para o efeito, mas a esquerda portuguesa, genericamente falando, ressente-se muito, até algumas partes do Partido Socialista, ressente-se muito com a derrota do PCP, que foi o que aconteceu verdadeiramente no 25 de Novembro. Algumas alas mais radicais da esquerda portuguesa, nomeadamente uma parte do Partido Socialista e a restante esquerda, ressentem-se muito com esta derrota do PCP e com a possibilidade de se demonstrar que eles perderam no 25 de novembro e que isto não foi uma vitória esquerdista propriamente dita. Por outro lado, do centro já tenho outras coisas a dizer e a possibilidade disto ser ou não uma vitória de direita, eu já lá vou. Vamos só ouvir esta segunda parte e já faço uns comentários. Aquilo que celebramos aqui hoje não é nenhuma cerimónia de enfeitar. É o dia em que uma democracia, com milhões de democratas, homens e mulheres dignos de si, conscientes de si, quiseram impedir que acontecesse. Tornar-nos uma Cuba ou uma União Soviética no extremo oeste da Europa. Portugal disse que não. Voltou a dizer que não décadas depois. Volta a dizer que não hoje. E desenganem-se. Diremos sempre não à vossa tirania. Diremos sempre não à vossa tirania.
homenageando, Sr. Presidente, todos os membros das Forças Armadas, os comandos heroicos que nesse dia lutaram e cujas famílias estão aqui hoje também, para começar por dizer o óbvio. Tantas ruas por esse país, tantas, chamadas Rua Hotel Saraiva de Carvalho, ou Rua Che Guevara, ou Rua Álvaro Cunhal, Avenida Álvaro Cunhal. Sr. Presidente e senhores deputados, talvez seja dia, e no que depender de mim acontecerá mesmo, de nós acabarmos com todas estas ruas pelo nosso país, todas, e lhes começarmos a dar nomes como Rua General Ramalho Yanes, Rua Jaime Neves, Rua da Liberdade, e não Rua das tiranias que nos ameaçaram durante tantos anos. Este país não homenageia a tirania, homenageia a liberdade, quer a liberdade e ama a liberdade. Bom, meus caros, e basicamente este era o excerto que eu queria trazer. Adorei a cara de enterro de alguns deputados do LIVRE, mas dar aqui várias notas. Número 1. O 25 de novembro foi sem dúvida nenhuma uma data relevante do ponto de vista da liberdade, porque o PCP, que era claramente um partido com uma atividade antidemocrática, desde mandatos passados em branco, desde N de coisas que fizeram, expropriações, portanto, temos uma quantidade enormíssima de coisas que o PCP fez que davam uma nota clara de que íamos sair de uma ditadura e iríamos passar para outra. Eu não gosto tanto de utilizar a palavra ditadura porque remete-nos, do ponto de vista da história romana, a um estado de exceção, e a questão da ditadura não é propriamente um estado de exceção como nós nos referimos a ela, mas enfim, o caso nem sequer é esse. Mas os mandatos passados em branco, os delitos de opinião que a Copcon dizia que existiam, e mais de 400 presos políticos estavam depois do 25 de Abril, houve 400 presos políticos, se não me falha a memória, acho que até foram mais, mas numa prisão específica estavam pelo menos 400 pessoas presas, e isto é dos registros que temos, fora outros. Mas dar nota de uma coisa, eu não gosto da ideia de que a direita celebre ou arrogue para si a data do 25 de novembro, porque o 25 de novembro não foi a vitória da direita. Por muito que possamos estar felizes por não termos caído numa ditadura soviética ao estilo da antiga União Soviética, e sem dúvida nenhuma que isso se pode celebrar, não se pode dizer, pelo contrário, que isto foi uma vitória da direita. O 25 de novembro foi a vitória do centro e do centro-esquerda, e eu não tenho património comum com o Mário Soares. O Mário Soares desrespeitou este país, fez uma descolonização tão miserável que deixou muitos povos africanos entregues a extremistas de esquerda, a grupos terroristas. E, portanto, eu não tenho património comum com o Mário Soares. E, por isso, não arrogo para mim o 25 de novembro. O 25 de novembro foi a vitória de um sistema que eu hoje combato. O 25 de novembro foi a vitória de um conluio de interesses que fez a descolonização trágica, que traiu este país das mais variadas formas e que gerou um sistema de interesses, conluios, amiguismos, nepotismos partidários nos quais eu não me revejo. E, portanto, há por aí pessoas, e eu vi este post a ser publicado por várias pessoas nas histórias das mais variadíssimas pessoas no Instagram, a dizer que 25 de novembro, o dia em que o Chega e a Iniciativa Liberal celebram Mário Soares. Não há dia nenhum do ano em que eu celebre Mário Soares. Mário Soares, para mim, traiu o país com a descolonização que fez e com a atitude que teve. Se venceu ao PCP, e se vencer ao PCP é algo positivo, sem dúvida nenhuma. Agora, que não se confunda eu celebrar a liberdade e a derrota do Partido Comunista Português com a ideia de eu ter património comum com Mário Soares. Não tenho património comum, nem com o Partido Socialista, nem com o Mário Soares. São tudo o que combato. Este centro político de interesses que favorece familiares, amigos, que há uma rotatividade muito grande entre empresas amigas do Estado e políticos que depois vão trabalhar para empresas que favoreceram quando estavam na sua atividade governativa, e depois o filho da amiga é chamado para assessor, para secretário de Estado, figuras que não têm a mínima competência para exercer qualquer cargo público e aparecem ou porque têm um cartão partidário ou porque são da família das pessoas certas, digamos assim. Isto é tudo o que eu combato, e este sistema político foi trazido pelo
pelo PS e pelo PSD. O PS e o PSD venceram no dia 25 de novembro e, portanto, apesar de celebrar liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de reunião, não haver prisões políticas, apesar de eu celebrar isto tudo, que ninguém confunda a celebração da liberdade com dizer-se que tenho património comum com Mário Soares. Tenho zero património comum com Mário Soares, não respeito a figura de Mário Soares nem o Partido Socialista, portanto, que não se confundam as coisas. A direita não venceu no 25 de novembro, temos uma Constituição que diz que devemos caminhar na direção do socialismo, coisa que eu também rejeito, e isso é património do PS e do PSD, não é património meu. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, fim da polícia política, etc., é, sem dúvida nenhuma, um património que eu partilho. Quero liberdade, sem dúvida nenhuma. As verdadeiras liberdades. As liberdades naturais, aquelas que são nossas e que não nos são conferidas por ninguém. As liberdades que nascem connosco, a de locomoção, a de expressão, etc. Tudo certo, de acordo. Colocar a pessoa humana no centro, a dignidade da vida humana no centro. Tudo certo, de acordo. Que não se confunda isso com caminhos para o socialismo, descolonizações trágicas, um sistema de conluio de interesses. Não tenho um pingo de património comum com o Mário Soares. Espero que isso tenha ficado claro. A direita não venceu há 50 anos, quem venceu foi o PS e o PSD. E segundo os fundadores do Partido Social Democrata, estamos a falar de um partido centro-esquerda e o Partido Socialista, idem aspas. Portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar. Acho que era importante também dizer isto, porque pode haver alguma confusão no dia de hoje. Também me deixa bastante satisfeito que a esquerda fique aborrecida, porque ao fim e ao cabo estamos a celebrar a derrota do PCP. Não se confunda isso com partilhas de património com Mário Soares, porque isso tenho zero. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.